Quero, nesta manhã, pensar com você, compartilhar com você alguns princípios fundamentais das Escrituras Sagradas, dentro daquilo que nós já temos falado. Deus valoriza relacionamentos. Então, a base, o fundamento é que você e eu estejamos vivendo a cada dia dentro dos propósitos dele, crendo que ele sempre estabelece o melhor para nós, crendo que ele sempre estabelece os princípios dele. Nós temos visto isto incessantemente, obviamente eu não vou cansar de repetir, e quantas vezes forem necessárias eu o farei, para repetir que a palavra de Deus, nenhuma religião, somente a palavra de Deus na pessoa do seu Filho Jesus, que também não adianta o Evangelho sem Jesus, o Evangelho como uma filosofia interessante de vida, uma filosofia interessante de conceito, até de estilo de vida, porque a gente sabe que tem muita gente que adota princípios, fundamentos das Escrituras Sagradas, da Bíblia, para ter uma vida tranquila, para ter um estilo de vida, e nenhum problema nisso, problema não. Agora, no que diz respeito à salvação, no que diz respeito à vida eterna, no que diz respeito a estabelecer ou a experimentar a vontade de Deus em nossas vidas, eu repito, eu insisto, que somente pela palavra de Deus na pessoa de Jesus, uma vez que ele é o verbo, ele é a palavra que se fez carne e habitou entre nós. Então, nestes dias e nestas últimas semanas, nós vimos claramente as questões relacionadas com o valor que Deus dá à nossa intimidade com ele nos relacionamentos, o valor que Deus dá e o mandamento de Jesus de nos amarmos uns aos outros assim como ele nos amou. O princípio que nós estudamos exaustivamente semana passada de comunicar, a maneira saudável de comunicar com o coração, lembrando que Jesus foi enfático em dizer de forma muito clara e explícita, de todas as formas, em todo o tempo: o problema do homem está no coração. Havia uma profecia de Ezequiel 36, 26 e 27, que Deus nos daria um novo coração, colocaria em nós um novo espírito, colocaria habitando em nós o Espírito Santo. Tudo isso se cumpriu, tudo isso se realizou na pessoa de Jesus, na sua vinda a este mundo. O verbo, a palavra que se fez carne, habitou entre nós. E então, este verbo, esta palavra habitando dentro de nós, nos libertando do pecado, nos transformando, cumpriu-se então a promessa de Deus de Ezequiel 36, 26 e 27. Deus nos libertou do pecado, fazendo com que Cristo tomasse sobre si, naquela cruz, a nossa natureza carnal, pecaminosa, maligna, corrupta, perversa. Por isso que você e eu temos que trazer neste corpo o morrer de Cristo todos os dias, em todo o tempo. Por isso não é só uma experiência de eu fui crucificado com Cristo. A experiência é eu estou crucificado com Cristo. Eu estou crucificado com Cristo. É um ato contínuo, é uma experiência contínua, constante e crescente. Tem que crescer. Então ontem eu estava crucificado com Cristo, hoje eu estou crucificado com Cristo, amanhã eu continuarei crucificado com Cristo. Por isso que a palavra de Deus diz que Paulo, ao pregar aos Coríntios, falou: eu nada quis saber entre vós, senão a Cristo e este, preste atenção, crucificado. Por que Cristo e este crucificado? Porque o Cristo, Messias ungido, o que faz milagres, o que opera sinais, o que opera maravilhas, o que faz com que os homens ou os cegos vejam, os surdos ouçam, os mudos falem, que os paralíticos andem, o nome de Jesus que opera sinais e maravilhas, o nome, o poder do nome de Jesus não tem necessariamente, obrigatoriamente, relação com a vida nova. Olha que coisa louca!
tremenda, maravilhosa isto, louca no sentido de que Paulo diz, o evangelho, a palavra de Deus, o evangelho é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Louca em que sentido? Pessoas podem usar o nome de Jesus para fazer sinais, milagres, prodígios, está lá em Mateus capítulo 7, você pode conferir na sua Bíblia lá, e mesmo assim não terem nenhuma experiência de salvação, de libertação, de vida nova. Daí o perigo constante, gente, constante, de nós sermos enganados, ao ponto, escute isto, da Bíblia dizer assim, nos finais dos tempos, aparecerão homens, fazendo sinais e prodígios tais, que se possível fora, enganariam até os escolhidos. Estes homens, fazendo estes milagres, vão saltar aos nossos olhos o poder que emana através deles. O poder de quê? De fazer sinais e maravilhas. Então a Bíblia diz, se possível, glória a Deus que não é possível enganar aqueles que foram escolhidos, eleitos, chamados para serem conformes à imagem do Filho de Deus. Foque nisto. Eu estou crucificado com Cristo. Quem é que vive? Não sou mais eu quem vive. Cristo vive em mim. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Nós vimos isto claramente ontem. Evangelho de João, capítulo 14. Não sei se foi ontem, foi domingo. Eu e o Pai, nós viremos e faremos nele morada. Ele habita dentro de nós. Então nós nunca seremos enganados. Por quê? Porque o novo Espírito que Deus nos deu na pessoa de Jesus veio ser habitado pelo Espírito Santo, agora fez-se o mesmo Espírito, e nós podemos desfrutar então de toda a direção, de todo o guiar de Deus. Por isso que Jesus diz, vocês não fiquem preocupados quando vocês forem questionados a respeito da fé de vocês. Não serão vocês, mas o meu Espírito em vocês, habitando em vocês, falará, ele vos ensinará, ele vos guiará, ele vos direcionará em todas as coisas. Então, quando você e eu temos esta percepção, ok, agora nós podemos caminhar à luz das Escrituras Sagradas. Então, a palavra de Deus diz, tudo que você for fazer, faça com o coração. Pense sempre na comunicação com o coração, obviamente, com o coração novo. Um coração regenerado, um coração transformado, um coração que tem o Espírito Santo habitando, um coração que te guia, um coração que te direciona à luz das Escrituras Sagradas. E nesta semana, particularmente hoje, eu quero falar com você sobre um tema muito importante, que é o perigo do julgamento. E quando eu digo perigo do julgamento, por quê? Porque o nosso coração, ele é enganoso, por isso que nós precisamos ganhar um novo coração. Mas as nossas percepções da vida, elas fazem com que você e eu, muitas vezes, na medida do amor, da bondade, não há uma intenção má. Olha que interessante, não há uma intenção má. Mas por amarmos as pessoas, normalmente nós tentamos justificá-las, entendê-las, compreendê-las, mesmo mediante um erro que elas estejam cometendo. E por não termos este mesmo amor para com outras pessoas, ou até termos uma certa experiência de respeito, de restrição, né? de prudência, a gente costuma, sem maldade, insisto, sem intenção maldosa, a gente costuma recriminar aquilo que os outros fazem, ou aquela pessoa faz, mesmo que ela, porventura, esteja correta, certa. Então Jesus, quando ele ensina a questão do cisco e da trave, e se você puder então, para a gente dar uma olhada em Mateus capítulo 7, os versículos de 1 a 5, eu vou ler em uma tradução mais atualizada, fala assim, não julguem para que vocês não sejam julgados, pois da mesma forma que julgarem, vocês serão julgados. E a medida que usarem, também será usada para medir vocês. Eu penso, só para a gente deixar claro, que isso aqui é uma questão de justiça de Deus, gente. Deus não faz acepção de pessoas e Ele entende que todos devem viver dentro de um mesmo padrão. Então não adianta se a sua religião é diferente da minha, que Deus não tem nada a ver com religião, somente Jesus, e a justiça dele é para todos os homens. Independente de que você e eu
pensemos que devesse ser assim. Ah, mas esse cara é um ímpio, ele é um mau, ele é isso, aquilo. A justiça de Deus não depende da sua e da minha justiça. É por isso que a Bíblia diz que a nossa justiça é como trapos de imundícia, não tem valor para Deus. É por isso que a Bíblia diz que nós devemos viver pela justiça da fé, a justiça que traz e que vem de Deus para a justificação da nossa história. Porque você repara, disse Jesus, no cisco, no ciscozinho que está no olho do seu irmão, e não se dá conta do graveto, da viga que está em seu próprio olho. Você repara no outro, mas não olha para si. Como você pode dizer ao seu irmão, deixe-me tirar o cisco que está no seu olho, ou seja, este erro que eu vejo em você, quando há uma viga no seu, um pecado muito maior no seu? Hipócrita, disse Jesus, tira primeiro a viga do seu olho, e então você claramente vai poder tirar o cisco do olho do seu irmão. Olha que interessante. Quando a gente pensa em julgamento, a gente pensa em não envolver-se ou manifestar-se em relação ao outro. Não foi isso que Jesus disse. A gente tem que prestar atenção no texto. Jesus não disse que você não deve ajudar o seu irmão, que você não deve buscar ajudá-lo. Jesus não disse isso. Jesus disse o seguinte: olha, depois que você estiver cuidando do seu problema, aí você vai ajudar o seu irmão. Gente, olha que interessante, por isso que eu falei que o tema de hoje é muito legal, porque é o perigo do julgamento. A Bíblia não diz que você não deve ir lá e ajudar o seu irmão, não julgá-lo no sentido de condená-lo, mas vendo o erro do seu irmão, você precisa buscar este princípio fundamental. Está lá em Mateus capítulo 7. O seu irmão está vivendo em pecado, você precisa buscá-lo para ajudá-lo. O que você não deve fazer é, antes de ajudá-lo, não cuidar de si. Cuide primeiro de si. Cuide do seu pecado. E então vá cuidar, sim, do seu irmão. Você não pode deixar de cuidar do seu irmão. É bíblico que você cuide do seu irmão. Então Jesus ele estabeleceu a seguinte ideia. Uma mulher foi pega no ato do adultério. Gente, isso aí, só para você entender, era um negócio assim, que ela estava realmente no ato, tá? Pegaram essa mulher e levaram para testar Jesus, para trazer juízo, condenação, culpa sobre ele. O que eles queriam era isso. Porque essa mulher deveria, à luz da lei, ser apedrejada. Jesus, olha que interessante, gente. Jesus não justificou o pecado do adultério. Ah, Jesus, aquela mulher adúltera, Jesus foi lá e trouxe uma defesa. Não, peraí, não confunde as coisas não. Jesus nunca vai aceitar o adultério, ao contrário. A lei dizia, você não vai adulterar com uma mulher na cama. Esta mulher aqui que foi pega em adultério, na cama, esta aqui, você não vai adulterar fisicamente. Jesus falou, não, meu negócio é muito mais elevado. Se você intentar uma mulher no seu coração, você já adulterou com ela. Então não tem esse negócio de justificar o pecado. O que Jesus colocou claramente naquele contexto bom, beleza, esta mulher foi pega em adultério, ninguém está negando o pecado dela, nem Jesus. Aquele que estiver sem pecado, aquele que estiver sem a trave, joga a primeira pedra. Olhe para si antes de olhar para o outro. Olhe para dentro de si antes de ver os defeitos externos do outro. Olhe para dentro das suas motivações, intenções e propósitos antes de ver e julgar o que o outro está fazendo, porque nem sempre aquilo que nós vemos é aquilo que é. Você não sabe se uma pessoa que está tendo uma determinada ação ou atitude, você não pode julgá-la sem saber a base, o fundamento, a motivação. Então, primeiro confira o seu coração, o seu interior. Depois que você confere a sua vida, o seu coração, o seu interior, é que você então deve ajudar o seu irmão. Aqueles homens foram saindo, então Jesus tratou com aquela mulher. Ele tratou. Gente, a Bíblia é clara. Depois que você tirar o cisco a viga do seu olho, você vai lá e ajuda o seu irmão. Você não deve julgar para que você não seja julgado. O julgamento não elimina, escute isto, o pecado.
Não adianta, muita gente quer julgar o outro para justificar o seu pecado. Muita gente quer trazer condenação para o outro para justificar o seu próprio pecado. A palavra de Deus é muito clara a nos levar a entender que todo tipo de julgamento voltará contra nós. Por favor, acompanhe comigo, eu preciso repetir, eu já falei, isso aqui é importante. É a palavra de Deus, eu posso até tentar florear, eu posso até tentar mudar, mas não tem jeito. A palavra de Deus, se você puder, abra comigo, por gentileza, Mateus capítulo de número 5, Mateus capítulo número 7. Não julguem, para que vocês não sejam julgados. É o princípio de Deus. Então escute isso que eu vou repetir exaustivamente. O tema é esse de hoje, não tem jeito. A Bíblia não está falando para você não ajudar. A Bíblia não está falando para você não ir até o seu irmão que pecar contra você, que é outro problema gravíssimo na questão dos relacionamentos. A pessoa peca contra a gente, a pessoa nos ofende e nós não vamos até ela. A Bíblia está dizendo, você precisa procurar a pessoa que te ofender, você precisa procurar quem pecou contra você. Este é um princípio bíblico. Ah, mas eu não vou mexer porque eu já fui uma vez. Leva uma testemunha, diz a Bíblia. Leva alguém com você, alguém mais maduro, leve alguém que ele respeite, trate com ele. Ah, mas ele não aceita. Você precisa ajudá-lo. Você precisa. Se você e eu não tratarmos o princípio fundamental de cuidar uns dos outros, de estabelecer a misericórdia sobre a vida uns dos outros, infelizmente, meu amado, a gente até pode relacionar-se, mas vai ser um relacionamento pobre, um relacionamento sem graça, um relacionamento sem prazer. Se você deseja ter uma vida abundante, se você deseja ter uma vida de alegria, uma vida de paz, se você deseja ter uma vida renovada pela misericórdia de Deus, um relacionamento, independente que seja conjugal ou não, gente. Que é verdade que a gente bate muito na questão conjugal e vamos continuar falando sobre isso, óbvio. Mas veja bem, relacionamento é relacionamento. Não importa, inclusive a intimidade que você tem. O princípio, a postura que você e eu devemos ter em relação aos nossos relacionamentos deve ser a postura bíblica, deve ser o princípio cristão, deve ser o princípio de Deus, da sua palavra. Nós não podemos estabelecer agora que por causa dos nossos desejos, por causa da nossa história, por causa da nossa tradição pessoal, familiar, religiosa, a gente vai mudar as coisas. Não, a Bíblia é clara, não julgue para que você não seja julgado. Com a mesma medida que você julgar, você será julgado. Esse é o princípio. E lembre-se sempre, lembre-se que você não é juiz de ninguém, que Deus não te elegeu como juiz. Deus te elegeu como alguém que foi feito à imagem e semelhança dele, alguém que foi chamado para o propósito dele, para amar, para servir. Insisto, repito quantas vezes forem necessárias. Não é para você julgar, mas em hipótese alguma você deve deixar de tratar. Isso traz conflito, traz desgaste, é por isso que muita gente não quer. Por que muita gente não quer tratar os relacionamentos? Porque traz desgaste. Por que muita gente prefere jogar os problemas para debaixo do tapete? Porque não quer desgaste. Por que muita gente não quer se envolver com a questão do tratamento conjugal e relacional em todos os âmbitos, como eu disse aqui? Porque dá desgaste. Agora veja bem, se você vir o seu irmão em pecado e você não corrigi-lo, você está cooperando com o diabo, você está cooperando com o inferno, você está cooperando para o juízo e condenação dele. Porque nós, você e eu, nós que somos cristãos, nunca, jamais, em hipótese alguma, devemos julgar quem quer que seja por aquilo que ele está fazendo. Julgar, condenar, jamais. Mas deixar de alertar, deixar de falar, deixar de trazer à luz aquilo que está em trevas, é tão pecado quanto aqueles que estão pecando naquela área que nós estamos vendo. Eu vou chamar a sua atenção de novo para isso, porque isso é muito sério, gente. Isso é muito sério.
É sério. Leia um livro que chama Kryptonita, de John Bevere. Kryptonita, aquela história lá do Superman. É aquela história. Leia lá, Kryptonita. Depois alguém poste aí, por favor. Eu não sei qual é a editora. Mas é Kryptonita. Você vai ver a seriedade que é você e eu não tratarmos os pecados relacionados com as pessoas com as quais convivemos. Gente, Jesus é o nosso modelo. Pelo menos tem sido aqui nestas lives, neste tempo, na nossa vida. E eu penso que você está vivendo esta mesma experiência. Jesus, ele em todo o tempo, ele disse de forma muito clara: vocês estão pecando, vocês não conhecem ao Pai, vocês estão vivendo da tradição dos pais de vocês, da religião de vocês, vocês estão negando o Filho de Deus. Ele nunca escondeu, ele nunca foi, preste atenção, amoroso, bondoso, misericordioso, sem ser verdadeiro, transparente, sem andar na verdade. Jesus, o tempo todo, vimos isso, fale a verdade. Jesus falava a verdade o tempo todo. Em todo o tempo ele estava ali, mostrando a importância de nós falarmos a verdade. Fale, comunique-se com a verdade. Fale do coração, fale com amor, fale com misericórdia, fale com graça, fale com compaixão, mas fale, e fale a verdade. Não aceite o pecado na sua vida, tire a trave que está na sua vida, mas jamais deixe de ajudar, de servir ao outro que está com o cisco, porque veja, nenhum pecado, acorde para isso, nenhum pecado começa explosivo, nenhum pecado começa como se fosse uma coisa assim, não. Gente, o pecado é sutil, o pecado engana, o pecado ele entra de maneira simples, ele entra de maneira que todos fazem. Já ouviu aquela expressão? Todo mundo faz, até o pastor faz. Todo mundo vai, até o fulano vai, todo mundo ouve, todo mundo vê, todo mundo. Olha, deixa eu dar uma notícia para você. Toda frase, e toda ideia, e todo conceito que começar com todo mundo, não serve para nós. Não, obviamente, gente, eu estou falando de pecado, tá? Porque todo mundo bebe água, aí, porque tem gente que é, né, mais elevada, assim, os neurônios, né? Mas tudo relacionado com o pecado não serve para a gente. O cristão, ele não vive no sistema deste mundo. Jesus falou assim: vocês estão no mundo, mas não são do mundo. O mundo odeia vocês. O mundo não concorda com vocês. O mundo rejeita vocês. O mundo aqui, gente, é o sistema. É esta ideia, esta forma de viver. Não, nós vivemos em santidade e justiça perante Ele todos os dias da nossa vida. Nós não podemos, nós não devemos, nós não conseguimos viver fora disto. Nós, você e eu, fomos chamados para sermos santos, irrepreensíveis diante dele em amor. Nós vivemos para a glória dele, nós vivemos porque ele vive, nós vivemos para que ele em todo o tempo se manifeste nesta terra. As pessoas, você e eu conheço Jesus através da sua vida. Eu me sinto amado por Deus através da vida das pessoas. Eu não me sinto amado por Deus somente pela minha convicção e fé. Eu me sinto amado por Deus através do amor das pessoas com as quais eu convivo. Eu me sinto amado por Jesus, eu me sinto tocado por Jesus, eu me sinto abraçado, eu me sinto acolhido por Jesus através do toque das pessoas, através daqueles que amam a Deus, através daqueles que amam a Jesus, através daqueles que vivem para a glória dele. Então, nunca, jamais, em hipótese alguma, nós julgaremos quem quer que seja, seja lá o que for, mas nunca, jamais, em hipótese alguma, nós devemos deixar de ser transparentes, de falar a verdade, de tratar na vida do irmão com a luz, porque a luz dissipa as trevas. Então, se nós não vamos e não devemos e não podemos julgar, porque se nós julgarmos, nós seremos julgados, com a mesma medida que nós julgarmos, nós seremos julgados. E lembre-se, nunca nós seremos justos o suficiente para passarmos pelo julgamento de Deus. Quem nos justifica é Jesus.
Quem nos justifica é o sangue do Cordeiro derramado na cruz. Quem nos justifica é o Filho de Deus, o Cordeiro Santo de Deus. Então, quando nós trabalhamos assim, o que você faz? Ora, se você tem um problema com o próximo, normalmente o próximo mais próximo, para aqueles que são casados, é o cônjuge. Mas para os outros podem ser os filhos, podem ser os pais, os irmãos, os amigos, não importa. As pessoas com quem você mais convive, normalmente são as pessoas com quem você mais possa ter problemas. Aí você tem que tratar, tem que chamar e tratar. Ah, mas eu estou casada com ele, tem 50 anos, ele é assim, já veio assim. Ora, meu amigo, minha amiga, me perdoe, mas o Deus que eu conheço é o Deus Todo-Poderoso, que muda, que transforma, que faz novas todas as coisas. Não importa o que eu aprendi, não importa o que eu fui, não importa as influências que eu recebi. O que importa é que o meu Deus é poderoso para fazer novas todas as coisas. A Ele, àquele que é poderoso para fazer infinitamente além daquilo que pedimos ou pensamos, diz a palavra de Deus. Ele é poderoso, não importa o que eu vivi, importa o que eu quero viver à luz das Escrituras Sagradas. Eu não julgo para que eu não seja julgado, porque eu quero somente ser justificado, mas em hipótese alguma, você deve se calar. Não estou falando para você brigar com ninguém, acusar ninguém, querer ser espiritual e professor de ninguém, querer dar lição de moral para ninguém. Ao contrário, sabe qual que é a melhor maneira de você ajudar alguém que está em pecado? É você chegar e dizer para ela o seguinte: como eu posso te servir? Como eu posso te ajudar? Como eu posso te abençoar? Eu não estou aqui para acusar, para te julgar. É como você pegar uma pessoa que está em depressão e chegar lá e começar para ela: levanta em nome de Jesus, que este demônio da depressão saia da sua vida. Este sentimento, que é isso, super-herói? Opa! Que é isso, não é humano, não? Você nunca ficou triste, angustiado? Você nunca passou por um momento de crise existencial? Você nunca passou? Se eu falar que isso é uma coisa, Jesus vai te chamar, tá? Se você é tão bom, tão perfeito assim, Jesus vai te chamar. Já vai logo para o coro celestial, meu filho. Agora, se você é humano, Paulo diz assim: olha, eu falo pela fraqueza da vossa carne. Falo porque vocês são homens limitados, finitos. Falo por causa da maneira como a gente sabe que a nossa vida é uma vida de luta, uma vida de situações onde nós vivemos crises. Por causa desta nossa limitação humana, nós precisamos ser ajudados, nós precisamos ajudar uns aos outros. Não julgue, nunca julgue, mas nunca deixe de confrontar em amor, com misericórdia, com compaixão, com bondade, o pecado do seu irmão. Obviamente, cuide primeiro do seu. Vive uma vida de santidade e justiça. Procure ser aperfeiçoado pelo Pai, procure ser sustentado por Ele. Mas igualmente, procure ajudar o seu próximo, procure abençoá-lo, procure envolver-se com a dificuldade dele. E provavelmente, se você já passou por uma experiência semelhante, você vai poder ajudá-lo, dando o seu testemunho. E dizendo: olha, eu vivi uma situação terrível, semelhante a esta sua, mas eu fui ajudado por alguém, Deus trouxe essa palavra ao meu coração, eu tive um tempo de oração, eu tive um tempo em que eu tirei para jejuar, para orar, eu tive esta palavra que foi vivificada, eu já conhecia este texto, mas quando eu estava vivendo este momento como você, Deus trouxe uma revelação deste texto, e isso trouxe alegria para o meu coração, consolo, fortalecimento, ânimo, esperança, e eu quero andar com você, quero servir a você, quero compartilhar com você aquilo que da minha vida eu tenho recebido, porque o que de graça recebestes, de graça você deve dar. Por isso eu queria desafiar você, nesta manhã, a colocar no seu coração, que jamais nós devemos julgar as pessoas, nunca, jamais, julgar não, mas em momento algum nós podemos nos calar e dizer ou permitir que as pessoas estejam sendo conduzidas, caminhando para a condenação, para o juízo. Gente, o salário do pecado é a morte. O pecado mata. E nós, você e eu, cristãos, nós somos os responsáveis por ajudar as pessoas. Lembre-se, com amor, com misericórdia, com compaixão, com bondade, mas nunca podemos nos omitir, nunca podemos ser coniventes,
Sabe, gente, às vezes as pessoas compartilham conosco situações pecaminosas e a gente, por não querer ofender, por não querer magoar, por não querer criar uma situação de constrangimento, a gente fala, desculpa, Jesus não agia assim. Jesus, ele ouvia as pessoas, mas imediatamente ele confrontava as pessoas quando elas estavam em pecado. Pecado mata. Julgar as pessoas é pecado. Não cometa este erro, não cometa este pecado. Mas ao mesmo tempo, não confrontá-las em amor, para que elas fiquem livres do pecado, também é pecado. Que Deus nos dê graça, que Deus nos ajude, que Deus nos fortaleça, que Deus nos sustente, que Deus em todo tempo possa trazer a misericórdia dEle, a compaixão dEle, o amor dEle sobre as nossas vidas, para que uma vez justificados, perdoados, curados, sarados, de acordo com o Espírito Santo dEle, nós possamos amar e servir uns aos outros, segundo os princípios, segundo aquilo que Ele tem nos ensinado. E lembre-se, se Ele, nosso Pai Celestial, começou esta boa obra de libertação, de transformação, de vida nova em nós, Ele mesmo, nosso Pai Celestial, Ele vai aperfeiçoá-la até a volta de Cristo Jesus. Que o Senhor te abençoe, te guarde, que o Senhor em todo o tempo resplandeça sobre você, sobre a sua vida, a glória dEle, a graça dEle, em nome de Jesus.